aprender é fundamental. Enquanto a vida, há aprendizado. Não importa a idade, não importa nenhuma condição. E a gente pode. Que tal você agora aprender a escrever um livro, né? Muita gente já pensou assim, eu já passei por tanta coisa na minha vida, são tantas experiências e já pensei em escrever um livro, sim. Mas tem muita gente que tem medo, tem insegurança, né? E não sabe como começar. E hoje, aqui no programa, na entrevista, nós vamos conversar, ele já esteve aqui comigo, é o professor e escritor Jurandir Rodrigues, que vai falar sobre como transformar a vida em literatura. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Que bom. Olha só, me conta uma coisa, quando e como a escrita entrou na sua vida? Eu costumo dizer que antes mesmo de eu escrever, propriamente dito, saber escrever, eu já gostava de histórias, de contar, de inventar coisas, de inventar um mundo diferente. Tá. Então, quando eu estava na escola e uma professora me indicou um livro, Cachorrinho Samba, de uma coleção que tinha, eu me encantei e falei assim, nossa, acho que é isso que eu quero. Me encantei como leitor, né, para a ler muito, e eu comecei a escrever poesias, escrever histórias, até que em 2010 eu criei coragem, juntei um material, um editor tinha me conhecido, lido algumas coisas minhas e me contratou para uma editora e eu lancei meu primeiro livro. Qual que foi? Foi Acontecência, para uma editora do Rio que tinha uma filial aqui no Vale. Aí a gente lançou o livro. Esse livro falava sobre o quê? Esse livro eram poemas que eu fiz assim durante... Até um livro meio irregular, tanto no sentido de qualidade quanto de temática, porque foi um livro que eu escrevi assim, durante uns 15 anos. Que ano que foi? Eu lancei em 2010 e tinha escrito ele nos últimos 15 anos, né? Então, um livro que você tinha assim, uma irregularidade temática, irregularidade de qualidade, porque é muito tempo, né? Mas o livro... Depois disso eu lancei um livro de contos, aí depois comecei a escrever mais. Mas assim, a literatura me picou assim para a primeira leitura. Então a escola teve essa importância para minha vida, porque eu sou de uma família muito simples. Meu pai era semi-analfabeto, minha mãe analfabeta, não tinha contato com livros em casa. Tinha contato muito com histórias, da tradição oral. Então muito do que eu escrevi depois, até dos meus últimos livros, tem muito dessa questão da tradição oral. Por isso que é importante, porque às vezes a pessoa viveu com pessoas muito simples, de tradição oral, sem escrita, que tem muito o que dizer, que às vezes para perpetuar essas histórias, para não deixar essas histórias morrerem, é bom que você escreva. É bom para escrever, né? Para as pessoas que estão com esse desejo de escrever, então, às vezes está em uma fase na vida que fala, não, acho que eu preciso contar minha história, um trecho, um recorte da minha vida. Isso vai fazer bem, a gente sabe o quanto isso é terapêutico. Por onde ela deve começar? Que dica que você daria? Eu acho assim, é claro que você tem que ver assim, qual que é o que a pessoa já escreveu. Ela gosta de ler poesia, ela gosta de ler crônica, ela gosta de contos, ou ela tem estofa assim, não, eu gosto de romance, acho que dá para escrever um romance. E eu acho que memórias, escrever sobre as suas memórias, acho que é interessante, bacana, você começar a escrever sobre o que você viveu. Para depois, de repente, você falar, não, vou escrever algo assim mais de criação, mais de criatividade, de inventividade. Mas você começa a escrever pelas suas memórias, pelo que você viveu, coisas que você acha que vale a pena contar. E escrever sobre isso, acho que vale a pena. Começar assim de forma meio sem medo. Tá. Às vezes eu falo, porque esse medo que pega, né? Eu falo para os alunos assim, né? Como professor de redação, eu comento. Não censure antes de estar no papel. Precisa censurar a obra quando ela estiver no papel. Antes do papel, quando você está pensando, às vezes a pessoa está pensando, vou escrever assim, não, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Escreva primeiro. Depois que escrever, coloca tudo no papel, depois vai ler e falar, não, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu preciso cortar. Porque essa autocrítica excessiva esteriliza. Deixa a pessoa, não, nada que eu faço é legal. Tá. Libera, não seja tão autocrítico. Porque sempre vai ter um leitor. E às vezes você pensa assim, puxa vida, mas é tão pessoal, parece que essa história é só minha. E nem sempre é só sua. Porque no meu último livro, mais recente, que é esse aqui,
eu escrevi uma coisa bem pessoal, que foi assim, meu pai tinha falecido e eu precisava resolver isso dentro de mim. E a mesmo, forma que eu Jurandir? tinha que resolver foi escrever. Ah, E eu achava, acho que eu nunca vou lançar isso. Porque eu falei assim, acho que eu não vou lançar isso porque eu acho que é meu, que é só meu. Não sei nem se eu gostaria que as pessoas soubessem. Eu falei, não, eu acho que eu preciso lançar. Num dia então do você fala do luto E falo que do luto, você falo viveu. da perda, que eu perdi 2 irmãs, depois meu pai faleceu. E eu fui falando sobre isso. E eu escrevi sobre isso, do que afetou isso em mim. Contei um pouco da história minha com ele, algumas histórias minhas eu de ver. infância. Ah, E depois foi bacana, porque no dia do lançamento, um rapaz veio falar comigo, puxa vida, esse texto que você fala do seu pai, eu achei que estivesse falando do meu, porque eu vivi a mesma coisa. Jurandir. Porque o que você acha que às vezes é tão pessoal, e não é tão pessoal, às vezes é universal. E é Porque, mesmo. de certa forma, o que eu vivo, alguém pode ter vivido parecido e pode ter tocado essa pessoa de alguma forma. Olha que legal, eu abri aqui já bem no comecinho, gente. Olha que o Francisco vai mostrar e o capítulo começa tarde demais. Eu só vou ler essa primeira linha para vocês terem uma ideia da simplicidade, como você coloca a sua humanidade aqui no texto, né? Depois de um dia de trabalho exaustivo e de suportar por uns 10 minutos um colega chatíssimo e insistente, do tipo que nos dá tapinhas enquanto fala, querendo de todo jeito minha participação em um grupo que discute arte e coisas afins, e depois de enfrentar um trânsito horrível, cheguei em casa e ele me falou por uma meia hora que não me aguentava mais. Tá vendo, gente, a humanidade escrita, né? O sentimento, a realidade. Que bonito! E quem não vive isso, né? E quem não vive isso? Todo mundo. Tem dia que certa tem um forma, dia vive isso. exaustivo, aguenta gente chata pra dedéu, né? E ainda precisa viver E a todo relação mundo da vida. tem algo para contar parecido. Tem. É claro que bonito. depois você vai melhorando a sua escrita, você vai dar para outras pessoas lerem, de repente, que tem experiência. Olha, gostei de você escrever, Legal, mas de repente o Jurandir. estilo pode melhorar. Mas acho que todo mundo tem que ter essa experiência de escrita. E hoje, em termos editoriais, fica muito mais fácil lançar um livro do que há 30, 40 anos. Nossa, Hoje é mais fácil. Hoje você tem editoras que fazem, Acessíveis, né? acessíveis, não é um custo tão caro. E como a gente estava falando antes, né? Eu acho que mesmo que você não seja um leitor, como eu não sou, por exemplo, eu sou um leitor regional, eu sou conhecido ali em Cachoeira Paulista, região. Não sou um leitor assim que se eu tiver em outra cidade, as pessoas vão me conhecer. Mas a minha comunidade lê o que eu escrevi e eu consegui atingir. E o meu livro, de repente, ser porta de entrada para alguém que nem gosta de ler e conseguir, a partir do meu livro, conquistar novos leitores, para mim já está valendo. legal. E obrigada, viu, por você ensinar. Hoje você é professor mesmo, né? Hoje você está ensinando tantas pessoas aí a dar o primeiro passo, a contar a sua história, a escrever. Essa elaboração parece fácil, viu, gente? Como ele está falando, eu aprendi muito com você hoje. Porque a gente sentar para escrever um pouco sobre nós, a gente precisa elaborar. E aí que tá. Coragem, né? E muita criatividade aí também. Parabéns, Jurandir. Muito obrigada, parabéns e sucesso. Adorei, gostei também da capa, da diagramação É, bonitinho. e do primeiro trecho que eu já li. E eu deixei Parabéns, esses livros viu? aqui para você depois sortear. Tem outros obrigada, livros, tem os 2 pra gente dar de primeiros, presente. dar de presente para os. Ah, muito obrigada Esse pela livro, por generosidade. exemplo, é Fábulas de Bolsa, livro infantil. Bacana, infantil depois eu vou juvenil. postar lá no meu Instagram Isso, também. aí pode Parabéns pelo sortear para os trabalho. seus telespectadores. Obrigada, Jurandir. Muito bom, né, gente? Você vê presentes aqui nos nossos 5 anos de Bênção da Manhã, aprendendo com quem aprende e ensina também.